Olá pessoal, tudo bom com vocês? Desejo que sim. Está começando mais um vídeo aqui no meu canal, né? Depois de muito tempo sem aparecer por aqui, eu resolvi dar as caras para poder mostrar um projeto que eu tô fazendo, né? Fiz algumas bases aqui de mini tapetes, tudo num modelinho só. Não sei o modelo, eu peguei esse modelo do tapete Isadora, do crochê da Dai, a base, né? Que é só um ponto alto em cima, intercalando um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e a carreira seguinte em cada espacinho de correntinha a gente coloca um ponto alto também, tá? E faz as fatias de pizza aqui. Aqui estou com minha bacinha de sobras. Aqui tem pouco, mas eu tenho mais guardada ali nos cones. Vou tentar eliminar, porque aqui são todos tapetes avulsos, mini tapetes, na verdade. Eu vou fazer esses tapetezinhos, eles não sei ainda qual é a medida que eles vão ficar, mas que não é um tapete grande. Esse tapete, acredite ou não, eu vou vender de R$ 15, né, aqui na minha cidade. Então eles são mini tapetes de verdade. Então aqui tem algumas sobrinhas que eu vou utilizar aqui, nem que seja uma carreirinha, né? O que der pra fazer pelo menos uma carreira, eu vou fazer. Eu vou mostrar aqui a base pra vocês. Aqui tem uma base com o miolinho no lilás, claro. E esse aqui, se eu não me engano, ele não é o cascata. Eu não sei a cor dele, porque era uma sobrinha que eu tinha aqui que eu ganhei. Agora esse aqui já não, o cascata é o azul, né? Eu que tô me confundindo. Eu não lembro o nome desse aqui, eu acho que não lembro. Mas é o lilás da Barroco, passado o verdinho da B&B 38. Esse aqui é o girassol da Barroco. Já o verde eu fiz no barbante liso. Esse aqui eu fiz o miolinho branco com a florzinha rasteira rosa, com um verdinho liso também. Esse aqui é um roxo, todos com barbante liso também. Aqui mais um. Aqui dá pra fazer o par, né, com esse. Se eu passar mais uma carreirinha, fica um parzinho, né, igual. Depois eu vou ver se eu não tirei ele de um jogo de banheiro. Eu tô achando parecido que ele tem umas bases já prontas, que eu fiz de vários tapetes e de vários jogos de banheiro, e eu acho que esse aqui é de um jogo de banheiro. Eu acho que o tapete maior tá ali, junto com aquelas. Eu vou até deixar separado aqui. Aqui é uma florzinha rasteira no vermelho, o verde também é liso. Esse aqui é no pink, com o verde liso também. Esse aqui é um verde jade, com o verde liso também. Esse aqui eu fiz o miolinho com o cru, com brilho dourado, e fiz as florzinhas com o pink, com o verde liso. Aqui eu usei pouco o verde mesclado, né, verde multicolor. Aqui é o hibisco amarelo da Barroco, com um verde também liso. E esse aqui é o zebra, com um verde também liso. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, porque eu já fiz tá lá na loja do artesanato. Então, se eu não me engano, esses dois aqui faz parte de um jogo de banheiro, que o outro deve estar lá por dentro da bolsa. Então, eu vou utilizar o máximo que eu puder dessas sobrinhas aqui. Vou passar, mesmo que seja uma carreirinha em cada, para poder eliminar logo, para mim poder passar com os cones abertos, né, para mim poder eliminar logo essa bacia, que eu já tô agoniada com ela aqui. E é isso, daqui a pouco eu volto para poder atualizar vocês como tá ficando. Eu quero trabalhar por produção, quero fazer esses 9 tapetes para depois eu pegar, mini tapetes, né, para depois eu pegar nos pares e nos outros tapetes avulsos com 3 flores, com 3 motivos. Tem uns com 2 motivos também, só que é emendado na cor da base, que não são mini tapetes. Esses aqui vai ser vendido de R$ 15. Já é para mim deixar no estoque para a festa da padroeira daqui, né, de julho. E é isso, bora crochetar.
Voltei aqui, né, pessoal, para poder atualizar vocês como está. Iniciei esse vídeo ontem à noite, na segunda-feira, dia 19 de maio. E hoje já é terça-feira, dia 20 de maio. Era para mim ter voltado aqui cedo, né, mas já tá em torno de 1h da tarde. Voltei aqui com essa basezinha, que ontem eu falei para vocês que achava que era um kit de banheiro, e realmente era. Essa base aqui tava separada nos tapetes avulsos, que eu pensei que era tapete de avulso, mas que é um joguinho de banheiro, tá aqui também. Então eu vou mostrar para vocês o início, né, das bases dos mini tapetes, as cores que eu usei e algumas modificações. Como eu mostrei para vocês, daria 11 bases com essas, né, que no caso é jogo de banheiro, não vou mais contabilizar. E então ficou 9 bases. E eu agreguei mais uma aqui. Disse que eu ia colocar sobrinhas, né? Ali está a minha bacia de sobras. Agreguei alguns cones abertos também, que eu tô dando prioridade para poder usar os cones. E vamos olhar. Nesse daqui, a florzinha rasteira é o pink, né? Eu não usei multicolor nos verdes. Eu usei só no que eu fiz hoje, na base que eu fiz hoje, porque eu fiz 2 vezes com esses barbantes lisos e não gostei. Aí eu resolvi usar o multicor. Então tá aqui, eu passei 3 carreirinhas em cada um, né? Já tinha 3 carreirinhas do cru, passei mais 3. Esse tapetinho eu falei de início pra vocês, que eu queria vender ele a R$15. Eu vou deixar uma foto passando de um que eu fiz, que eu deixei inclusive na lojinha do artesanato, que fazia parte dessas bases aqui também. Só que ele era assim. Depois dessas 3 carreirinhas, eu já vinha com a carreira fechada e fazia o bico. Nesses aqui, porém, eu quero fazer mais uma carreira de destaque. Vamos supor aqui. Aqui tem o cru, o rosa, médio. Aí, antes da carreira fechada, eu queria passar ou uma carreirinha de cru para dar um destaque, ou branco. Então eu quero fazer em todos os tapetes, por isso que eu acrescentei mais uma base, né, para poder completar os 10. No caso, o tapetinho que tá lá na loja do artesanato, ele é de R$15 e é nessa distribuição que eu falei para vocês. Depois dessas 3 aqui, já viria com a carreira fechada e o bico bem simplesinho. Porém, nesse daqui, eu tô pensando em fazer o mesmo bico. Não sei ainda, não decidi ainda se eu vou fazer o mesmo bico do outro, que eu deixei passando a foto para vocês. E vou fazer a carreira de destaque em todos eles e fazer mais o bico. E provavelmente eu vou acrescentar R$2 em cada peça. Então, eu vou vender eles a R$17, porque a medida vai ficar maior e vai ficar em conta tanto para mim como para a cliente, porque ela pode usar não só no chão, né? Quem tem aquele espaçozinho pequeno para colocar um tapetinho, mas pode colocar em cima do armário, em cima do balcão, em cima de uma mesa, usar como centro também dá certo, né? Então, vamos lá, deixa de enrolação e vamos mostrar aqui as cores que eu utilizei. Nessa base aqui eu utilizei o rosa, 3 carreirinhas. Nessa daqui, que a florzinha é no verde jade, eu coloquei o verde água, 3 carreirinhas também. Esse daqui eu usei o amarelo. Esse cone já estava aberto, eu usei pouca coisa, mas aí ele estava aberto e eu usei. Esse daqui eu usei o caramelo. Esse aqui eu usei o lilás. Esse daqui eu usei um tom de goiaba, melancia, mas acho que é goiaba. Esse aqui eu usei um mostarda. Esse aqui eu usei o caqui escuro. Esse aqui eu usei um verdinho, verde cana, se eu não me engano. E esse aqui, minha gente, foi a base que eu fiz, por último. Eu fiz o miolinho amarelo com a florzinha no geleia. Passei o verde 38 da B&B. E fiz 3 carreirinhas no cru. E me julguem, me julguem, me julguem. Essas 3 carreirinhas aqui, ela é barroco. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esse barroco aqui é o castanha, né? É o barroco.
eu comprei dois barrocos Max Color, que foi o castanha e o tâmara. Eu vou estar utilizando eles dois aqui nesse tapete. Por quê? Eu tô usando esses aqui só para fazer flores, porque, né, e eu já tô com abuso das cores. De tanto fazer flor nessas cores, a gente enjoa, né? Mas aí eu vou fazer só essa peça no barroco. Vou vender ao mesmo valor, porque vai compensar nas outras peças, né, que vai agregar. E é só ele que eu vou fazer. E eu tô pensando em fazer em todos eles, como eu falei, né? Eu vou fazer uma carreirinha de destaque. Nesse daqui eu tô pretendendo fazer no amarelo, pra combinar com o miolinho, né? Depois dessa carreira aqui eu vou fazer uma carreira em amarelo, pra vir com a carreira fechada no tâmara e o bico. Esse daqui, eu usei o verde cana. Eu tô dando prioridade àquelas sobras que tá ali naquela bacia. Mas se eu precisar, tem vários conezinhos abertos ali, né? Na prateleira, que eu tô utilizando também. Nesse daqui, aí eu escolhi essas cores para tá passando o destaque. Eu separei aqui o branco, o cru e o amarelo. Porque o amarelo eu creio que eu vou passar só nesse, por causa do miolo da flor. De resto, eu acho que eu vou passar só o cru. Ah, e tem um também que eu quero passar o preto. Esse daqui, eu tô pretendendo fazer o bico dele. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, pra me mostrar pra vocês. O verde bandeira. Eu tô pretendendo fazer o bico dele com verde bandeira. Se caso essa sobrinha aqui não der, eu tenho um cone aberto ali de verde bandeira também. E como ambos são da Euro Roma, não minto, esse aqui é do Barbante Pires, o que eu tenho ali é da Euro Roma. Depois eu vou ver se tem muita diferença, qualquer coisa eu faço a carreira fechada com esse. Mas eu creio que dê, porque são tapetes avulsos e o bico é simples, para não ficar um tapete muito grande, para poder eu tá vendendo do valor que eu quero, que é de R$17. Então esse aqui eu vou fazer a carreirinha de destaque, ele no amarelo do Apollo, e vou fazer o bico no tâmara da Barroco. Esse aqui eu fiz o verde cana, vou fazer a carreirinha de destaque ou no cru ou no branco, e vou fazer o bico com o verde bandeira. Esse aqui, eu queria que as flores destacassem. Então eu vou fazer a carreirinha de destaque do cru, e o bico eu tô pretendendo fazer ou no chumbo ou no preto, porque eu não quero colocar rosa nesse aqui. Eu quero só as flores rosa. Esse aqui também eu vou fazer a carreirinha de destaque e vou fazer o bico no marrom. Esse aqui é só marrom, da Euro Roma. Já esse eu fiz, como eu não tinha mais esse rosa claro, né? Eu fiz o goiaba. E eu não sei ainda qual a cor que eu vou fazer o bico. Eu vou fazer a carreirinha de destaque no cru ou no branco também. E eu tô pretendendo fazer o acabamento no bordô. Não sei ainda, mas aí no final do vídeo eu volto para mostrar para vocês como ficou o resultado. Esse aqui, a flor dele é um violeta, né? Eu passei o lilás aqui, vou fazer a carreirinha de destaque e vou finalizar com o violeta, que eu tenho aqui sobrinhas desse mesmo violeta que eu utilizei nas flores. Tá aqui, mas eu tenho outra. Aqui eles são do mesmo lote, da mesma marca, então eu creio que dê pra finalizar e fazer o bico dele. Esse daqui, eu vou fazer a carreirinha de destaque no cru ou no branco também. E vou fazer o bico de vermelho. Nesse eu quero que destaque, que o bico combine com as flores. Já esse aqui, né, eu usei o amarelo aqui e eu pensei em fazer a carreira de destaque em preto. Não sei se vai ficar legal. Preto ou marrom. Não sei. Ou vermelho, né? Como já tem o vermelho aqui. Porque eu vou fazer o bico dele em laranja. Não tem nenhuma bolotinha laranja aqui, mas eu tenho um cone aberto ali e eu vou pegar o laranja. Caso eu não ache o laranja,
eu tenho essa tonalidade de telha, que ele parece muito com o tâmara também, né? Aí qualquer coisa eu finalizo também com eles. Mas eu tô pretendendo fazer com laranja devido a florzinha ser aqui o hibisco, né? Nesse verde água aqui, eu vou fazer o bico, né? A carreira de destaque. E tá aqui o verde jade também, pra mim poder fazer o bico. Esse verde jade, ele tá mais claro do que esse, mas eu tenho um azul petróleo ali, que eu creio que ele tá mais puxado pro Tiffany. E eu creio que vai combinar aqui, caso aquele ali, eu não goste muito daquele ali, mas eu vou dar prioridade àquele. E esse rosinha aqui, eu vou finalizar ele com o pink. Vou fazer a carreira de destaque e vou finalizar com o pink. Eu não decidi ainda qual era o bico que eu vou fazer, se eu vou permanecer nesse que eu deixei as fotos pra vocês, ou se eu vou mudar e fazer outro bico para diferenciar do tapetinho que eu já tenho lá na loja, para poder agregar esses R$2 que eu quero tá aumentando em cada tapete aqui. Então, eu volto já com o resultado, né? Não sei se eu volto ainda hoje, mas vai ficar no mesmo vídeo para vocês. E quando eu finalizar, eu volto para mostrar para vocês o resultado, tá bom? E eu voltei aqui, pessoal, com o resultado já pronto, né, dos 10 tapetinhos. Eu decidi tá colocando um nome neles, né? Eu vou tá colocando o nome de Edna Peixoto, o tapetinho Edna, né? É uma homenagem que eu vou fazer para uma seguidora minha lá do TikTok, a Edna Peixoto, que em todos os vídeos que eu posto lá no TikTok, ela curte, ela comenta, é a primeira a comentar. Então, eu decidi, né? Eu tinha começado esses modelinhos e eu não tinha decidido ainda, como eu não vi nenhum modelo assim na plataforma, né? A base é do modelo Isadora, como eu já disse, eu peguei lá do crochê da Adai. A base, parecida com o modelinho Isadora. E o bico, eu fiz um bico tombadinho para esses mini tapetes. Então, eu decidi colocar o nome dele de tapete Edna. Esses são mini tapetes, só que eu vou gravar a videoaula. Eu já iniciei, na verdade, a gravar a videoaula dele, só que com 3 motivos, o tapete no tamanho normal. Então, logo, logo vai sair a videoaula do tapetinho Edna, né? Porque ele ficou lindo, uma gracinha. E eu vou mostrar pra vocês as combinações de cores e o que eu modifiquei, né? Porque no vídeo eu disse uma coisa no início e acabou não dando certo, não gostei do resultado e fiz eles todos de uma maneira igual. Então eu vou abrir eles, passar a medida, peso, para tudo para vocês e os valores que eu vou vender, né? Como eu já disse no início do vídeo, vai ser uns tapetinhos, mini tapetes econômicos, super, hiper econômicos. Então, eu vou abrir um de cada vez, né? Na verdade, eu vou abrir todos aqui e vou mostrar para vocês os detalhes. Então, só um momentinho que eu vou estirar eles ali, né? Que eles estão dobradinhos, e vou abrir eles todos e vou mostrar para vocês. Então, pessoal, tá aqui, né? Os tapetinhos todos abertos. No total foram 10 unidades desses tapetinhos lindos, maravilhosos. No início eu separei, só lembrando para vocês que eu não abri cones para poder fazer esses tapetes, né? A única base que eu fiz foi essa daqui, porque tava faltando ia ficar só 9. E essas aqui eu já tava pronta, né? Porque nas minhas horas extras eu vou fazendo florzinhas e deixando guardadas. E eu fiz esse modelinho. Eu disse a vocês, né? Que tava separando o cru, o branco, o amarelo e o preto para fazer essa carreira de destaque. Só que eu acabei usando todos no cru. Porque eu comecei a usar o branco, não tava ornando a cor aqui, né? Como a base é feita no cru, quando eu passava o branco, ele ficava muito, assim, eu não gostei. Então, eu fiz aqui, né? 3 carreirinhas em todos os tapetes, são iguais, só tá mudando a combinação de cores. Então, eu usei duas florzinhas rasteiras, passei o verdinho. O único multicor também, verdinho, que eu usei foi esse aqui também, o resto não é tudo barbante liso.
E eu fiz a florzinha rasteira nesse aqui no verde jade. Passei o verdinho, isso aqui são tudo sobrinhas que eu tinha, eu não sei o nome das cores. Passei 3 carreirinhas no branco, passei 3 carreirinhas no verde água, passei a carreirinha de cru e fiz no Tiffany aqui, uma sobrinha de Tiffany que eu tinha, eu fiz esse biquinho tombadinho. No tapete Edna, né, como eu disse a vocês, esse tapetinho vai se chamar tapete Edna. Eu vou gravar a videoaula, só que com 3 motivos. Eu não vou fazer ele aqui como ele é mini tapete, né, eu vou fazer a videoaula com ele com 3 motivos. Vou aumentar mais uma carreira, porque aqui ficou 7 carreiras antes da carreira fechada para ser o bico. Então eu quero fazer 8 carreiras, no caso eu vou aumentar aqui na base do cru, que eu vou fazer 8 carreiras, a carreira fechada e o bico. Porém, o bico dele, da videoaula, eu quero fazer mais uma carreira aqui, com esse tombadinho, porque ele vai ficar um charme. Então aguarde aí, viu, a videoaula, porque ela tá ficando assim, ó, maravilhosa. E eu vou mostrar a combinação, né, esse aqui é no verde jade. Eu não coloquei pérolas, né, porque como eu disse a vocês, são tapetinhos econômicos. Eu vou vender ele de R$17. E por incrível que pareça, eu estava acabando de conversar com minha irmã, né, que é que trabalha comigo. E a gente vai resolver, hoje é quinta-feira, dia 20... Então, né, hoje é quinta-feira, dia 22 de maio. Eu comecei esse vídeo, né, pra vocês na segunda, dia 19. Eu terminei ontem à noite, dia 21. Mas tô resolvendo gravar, né, porque eu tava muito cansada e resolvi gravar o final hoje de manhã, porque eu arrematei ontem à noite, aí fui dormir e tô gravando pra vocês agora no dia 22. Então eu decidi, eu tava conversando com minha irmã, né, e a gente decidiu que no dia 29, quinta-feira que vem, a gente vai expor lá em frente à lojinha do artesanato. E eu já vou levar esses tapetinhos, né, pra poder expor lá, pra poder ver se vende. Então vamos lá, né, deixa de enrolação e vamos mostrar a combinação de cores. Esse é no verde jade, cru, verde água e o Tiffany. Sim, eu esquecendo de falar. Gente, eles ficaram muito econômicos, então, antes que alguém venha dizer, né, que tá muito barato, e tá realmente muito barato, mas eu me surpreendi com o peso deles. Eu não pesei todos, né, eu pesei alguns e deu em média o mesmo peso e a mesma medida, né, então não vou passar peso individual, eu vou colocar por cima, né, das medidas e do peso. Então eles ficaram pesando em torno de 160 gramas, acreditem ou não, não pesaram nem 200 gramas, minha gente. Eles pesaram em torno de 160, 158 e ficou assim, oscilando nesses valores. A medida deles, eles ficaram de 46 centímetros de comprimento por 36 de largura. São mini tapetes. Então, o tapete grande, o tapete normal, né, tamanho normal, vai sair a videoaula para vocês. Tô fazendo a peça piloto e gravando, né, para poder mostrar para vocês e soltar aqui no canal. Esse aqui, eu utilizei, né, a florzinha rasteira, o miolinho branco com rosa. Passei o verdinho liso também, 3 carreirinhas no cru. 3 carreirinhas no cru, 3 carreirinhas no goiaba, uma carreirinha de cru para dar o destaque e o bico no bordô. Ai, minha gente. Nesse aqui eu fiz a florzinha no girassol. Passei o verdinho liso, né, 3 carreirinhas no cru, 3 no mostarda, a carreirinha de destaque no cru e o bico no marrom. Esse aqui eu fiz, né, com fio de brilho, o miolinho, fiz o pink com a florzinha com o pink, passei o verdinho liso também. As 3 carreirinhas no cru. Essas 3 carreirinhas eu fiz no caqui escuro do Apollo. A carreirinha de destaque no cru também e o bico no preto, porque eu queria que destacasse só as flores. Esse aqui eu fiz o miolinho amarelo. Essa aqui é a única base diferente, né, florzinha diferente. Eu fiz o miolinho no amarelo, a florzinha no geleia, passei o verde 38 da B&B, 3 carreirinhas no cru, 3 carreirinhas no castanha da Barroco, uma carreirinha de destaque no cru e fiz o bico no tâmara também da Barroco. Esse aqui foi o único que eu usei, o fio 100% algodão, né, em algumas carreiras. Esse daqui eu fiz o zebra, a florzinha no zebra, passei o verdinho, 3 carreiras no cru, 3 no verde cana, uma carreirinha no cru para dar destaque e o bico no verde bandeira.
Esse aqui eu fiz a florzinha toda no pink, né? Passei o verdinho também, liso, 3 carreirinhas no cru, 3 no rosa pitaia. Gente, desculpa o barulho, mas minha bebê tá ali, né? Aí vocês sabem como é. Aí 3 carreirinhas no rosa pitaia, 1 carreirinha no cru e o bico no pink. Esse aqui eu fiz a florzinha no hibisco amarelo, passei o verdinho, 3 carreirinhas no cru, 3 no amarelo, 1 carreirinha de destaque no cru e o bico de laranja. Esse aqui, né, eu fiz a florzinha rasteira no violeta. Fiz a florzinha rasteira, né, no violeta, uma sobrinha do barbante pires que eu tinha. Passei o verdinho liso também, 3 carreirinhas no cru, 3 no lilás, 1 carreirinha de destaque no cru e fiz o bico no violeta também. Esse aqui eu fiz as florzinhas rasteiras no vermelho, né? Passei o verdinho, 3 carreirinhas no cru, 3 no caramelo, 1 de destaque no cru e fiz o biquinho de vermelho. Esse vermelho aqui, eu não sei se tá dando pra ver no vídeo, que a partir desse bloquinho aqui, do ponto tombadinho, até aqui, que é o final, o fio acabou, né? A sobrinha. E o vermelho que eu tinha era de outra marca. Mas se ficou assim, ficou uma diferencinha pouca, eu acho que não vai dar pra perceber não. Caso a cliente reclame, eu pego lá e desmancho e faço de novo. Então, pessoal, esses aqui são os 10 tapetinhos, né? Me contem aí nos comentários qual foi a combinação que vocês mais gostaram, né? Porque eu, particularmente, eu pensei que eu iria gostar desse aqui, por ter sido barroco e ter sido umas cores que eu gosto muito. Mas, minha gente, na verdade, esse daqui, eu me apaixonei por ele. Eu não sei se é porque as flores destacaram, né? Então, eu me apaixonei por esse aqui. Uma pena que eu não vou poder fazer a combinação, porque esse caqui aqui, eu não tenho mais. Mas eu acho que se eu substituir por um cinza, né? Ele vai ficar na mesma pegada aqui. Eu me arrependi de não ter colocado o verdinho multicor aqui, porque ele ia ficar um charme. Mas esse aqui foi meu preferido. Então vocês me contem aí qual foi o preferido de vocês. Já aproveitando, né, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva, para me ajudar aqui, que eu tô voltando com tudo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso, né? Permitiu com que eu voltasse a gravar meus vídeos, e se Deus quiser eu vou permanecer gravando. E esse foi o meu trabalhinho de segunda-feira, né? Só que não comecei do início, as basezinhas já estavam prontas. Como eu sou mãe, né, dona de casa, não trabalho o dia todo, né? Trabalho nas horas que dá. E pra mim, eu tô com um orgulho danado de ter conseguido esses 10 tapetinhos aqui em alguns dias de produção, mas à noite, né? Porque durante o dia eu faço pouca coisa, porque meu marido trabalha e eu tenho que ficar com o bebê, cuidar da casa, fazer almoço. Então é assim, numa horinha, lava uma louça, faz uma carreira, varre uma casa, faz uma carreira, faz o almoço, coloca a panela no fogo, faz outra carreira. Então pra mim tá valendo a pena. Eu tô muito orgulhosa de mim mesmo. Quero agradecer a cada um que ficou aqui comigo até o final desse vídeo. E muito obrigada, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.